O garçom caiu, e ela gritou o nome que só quem o salvou na infância conhecia. Quando viu a cicatriz no braço dele, ela tirou o anel do pescoço. Ela se ajoelhou e chorou. Você é o menino do rio? Ninguém sabia do passado deles, até aquele tropeço revelar tudo. Na cobertura do edifício Atlântico, com vista privilegiada para a Baía de Todos os Santos, Camila Rodrigues terminava de se arrumar enquanto observava o pôr do sol sobre Salvador. A capital baiana, com suas cores vibrantes e seu ritmo pulsante, era o cenário perfeito para a vida que havia construído. Sólida, independente e completamente focada em sua carreira como diretora de marketing de uma das maiores empresas de cosméticos do país. Aos 30 anos, Camila era conhecida no meio corporativo por sua determinação e por sua habilidade de transformar pequenos projetos em grandes sucessos. No entanto, entre amigos e familiares, carregava outro título, menos lisonjeiro: a mulher que dizia não. Desde jovem, havia recusado sistematicamente todos os pretendentes que cruzavam seu caminho, priorizando sempre sua independência e ambições profissionais. Filha, você vai se arrumar toda assim para jantar sozinha de novo? Foi a voz de Dona Clotilde, sua mãe, ecoou pelo apartamento através do viva-voz do celular. Mãe, já conversamos sobre isso, respondeu Camila, ajustando o vestido verde esmeralda que realçava sua pele morena. Prefiro 1000 vezes minha própria companhia a um encontro medíocre com algum pretendente que a senhora arrumou. Meu bem, não é normal uma moça da sua idade jantar sozinha num restaurante de luxo numa sexta-feira à noite, insistiu Dona Clotilde. Aquele sobrinho da Marlene, o advogado, está solteiro e... Mãe, tenho que desligar. Beijão. Camila interrompeu, encerrando a chamada, antes que a conversa se transformasse em mais uma discussão sobre seu estado civil. Aquela conversa era apenas um exemplo das pressões que enfrentava diariamente. À medida que suas amigas da faculdade casavam e constituíam família, Camila sentia os olhares de julgamento ficarem mais intensos. No entanto, havia algo em relacionamentos que sempre a assustava. Talvez o medo de perder sua tão conquistada independência, ou talvez as cicatrizes deixadas por seu último relacionamento com Augusto Santos, que havia terminado há 3 anos. Pegou sua bolsa de grife, olhou-se uma última vez no espelho e saiu do apartamento. O porteiro, seu Juvenal, abriu um sorriso ao vê-la. Boa noite, Dona Camila. Tão bonita, vai encontrar alguém especial hoje? Apenas eu mesma, seu Juvenal, respondeu com um sorriso, já acostumada à pergunta. Uma pena. Um dia vai aparecer. Alguém à sua altura, tenho certeza. Camila apenas acenou em agradecimento enquanto entrava em seu carro. Seu Juvenal era um dos poucos que não a pressionava. Talvez por ser viúvo e entender a complexidade dos relacionamentos, ou talvez porque secretamente admirava sua independência. A chuva começava a cair sobre Salvador quando Camila chegou ao Amado, um dos restaurantes mais badalados do bairro do Comércio, com vista para a Baía de Todos os Santos. Apesar do temporal, o local estava cheio, principalmente de casais que aproveitavam a atmosfera romântica e a gastronomia premiada. Mesa para uma pessoa? Perguntou a hostess, com uma expressão que misturava surpresa e pena. Sim, reserva em nome de Camila Rodrigues, respondeu, mantendo a postura impecável que carregava no ambiente corporativo. Enquanto era conduzida à sua mesa, Camila percebeu os olhares curiosos dos outros clientes. Uma mulher bem vestida, sozinha numa sexta-feira à noite, era ainda algo que causava estranhamento. O restaurante estava particularmente agitado, com uma mistura de turistas e a elite soteropolitana, todos envoltos em conversas animadas que contrastavam com o silêncio de sua mesa. Depois de fazer seu pedido, um filé de peixe grelhado com ervas frescas e uma taça de vinho branco, Camila observou ao seu redor. Casais de mãos dadas, olhares apaixonados, risos compartilhados. Tudo aquilo parecia tão distante de sua realidade. Por um momento, sentiu uma pontada de solidão, algo que raramente admitia para si mesma. A senhora está esperando alguém? Perguntou uma voz masculina ao seu lado, interrompendo seus pensamentos. Camila ergueu o olhar para encontrar um garçom
que não havia visto antes. Alto, com cabelos negros levemente ondulados e olhos castanhos profundos, havia algo diferente nele, uma presença que contrastava com a servilidade típica da profissão. Não, respondeu secamente, já esperando o mesmo olhar de pena que recebia de todos. Para sua surpresa, o garçom abriu um sorriso genuíno. Ótimo, vou garantir que sua experiência sozinha seja tão especial quanto a de qualquer casal apaixonado aqui. Havia algo na forma como ele falou, sem julgamento ou condescendência, que fez Camila relaxar ligeiramente. Seu crachá indicava Daniel Alves, e ela não pôde deixar de notar que suas mãos, apesar de bem cuidadas, tinham pequenos calos, sinais de trabalho manual recente. O movimento do restaurante aumentava, e Daniel se afastou para atender outras mesas. Camila o observou, discretamente enquanto ele trabalhava. Havia uma elegância em seus movimentos, uma educação no trato com os clientes que parecia natural, não ensaiada. Quando seu prato chegou, trazido por outro garçom, Camila já havia terminado sua primeira taça de vinho e sentia-se mais leve, quase esquecendo a sensação de deslocamento que geralmente a acompanhava em ambientes como aquele. Mais vinho, e Daniel reapareceu com a garrafa. "Por favor", respondeu Camila, estendendo sua taça. Enquanto ele servia, o restaurante pareceu entrar em slow motion. Daniel inclinou-se levemente e a luz do restaurante refletiu em seu rosto por um momento. Foi quando Camila sentiu algo estranho, como um déjà-vu. Aquele rosto. Havia algo familiar nele, algo que não conseguia identificar imediatamente. De repente, em meio ao movimento frenético do restaurante, Daniel tropeçou levemente, quase derramando o vinho. Recuperou-se rapidamente, com uma agilidade que não combinava com a aparente falta de jeito do momento anterior. "Desculpe", ele murmurou com um sorriso constrangido. Foi então que a memória atingiu Camila como um raio. Aquele sorriso, ela já o havia visto antes, em um contexto completamente diferente. 3 anos atrás, na gala beneficente da Fundação Renascer, um dos eventos mais exclusivos de Salvador, onde apenas a elite da sociedade baiana conseguia convites. O homem à sua frente não era apenas Daniel Alves, um simples garçom. Era Daniel Almeida, o empresário que havia revolucionado o mercado imobiliário do Nordeste com projetos sustentáveis, cujo patrimônio era estimado em centenas de milhões. O mesmo homem que havia sido capa da revista Empreendedores do Brasil, com o título O Bilionário Consciente. O mesmo homem que, segundo os jornais, havia misteriosamente se afastado dos negócios há aproximadamente 1 ano, deixando a presidência de suas empresas nas mãos de um conselho. O choque deve ter ficado evidente em seu rosto, pois Daniel a encarou com uma expressão que misturava preocupação e algo mais, talvez o reconhecimento de que seu disfarce havia sido comprometido. "Está tudo bem, senhora?", perguntou ele, mantendo a postura de garçom. Camila hesitou. Deveria confrontá-lo, fingir que não o havia reconhecido? Antes que pudesse decidir, um estrondo de trovão sacudiu o restaurante, seguido por um apagão que mergulhou o ambiente na escuridão total. Gritos de surpresa ecoaram pelo local, enquanto a equipe do restaurante tentava acalmar os clientes. Na confusão momentânea, Camila sentiu uma mão tocar levemente seu ombro. "Não se preocupe", sussurrou a voz de Daniel próximo ao seu ouvido. "O gerador deve entrar em funcionamento em alguns segundos." Havia uma intimidade naquele gesto que a desconcertou. Quando as luzes de emergência finalmente se acenderam, iluminando o ambiente com um brilho fraco e azulado, Camila viu no olhar de Daniel algo que a intrigou profundamente. Não era medo de ser descoberto, mas um misto de curiosidade e desafio. Naquele momento, enquanto a chuva caía impiedosamente sobre Salvador e o restaurante mergulhava em um caos organizado, Camila Rodrigues, a mulher que sempre dizia não, sentiu algo que há muito não experimentava: o desejo de dizer sim a uma nova possibilidade. Energia elétrica retornou ao restaurante amado após alguns minutos, trazendo de volta o burburinho animado das conversas. Camila ainda se recuperava da descoberta que acabara de fazer.
O garçom que a atendia não era quem parecia ser. Era Daniel Almeida, o magnata que havia desaparecido dos holofotes da mídia empresarial. "Vou trazer outro guardanapo. O seu ficou molhado com o vinho", disse Daniel, afastando-se rapidamente após o breve momento de proximidade durante o apagão. Camila o observou se movimentar pelo restaurante com a desenvoltura de quem estava acostumado a navegar em ambientes sociais, não como um garçom comum, mas como alguém que compreendia profundamente as dinâmicas da alta sociedade. Sua postura, seu modo de falar, a elegância discreta com que servia as mesas, tudo denunciava uma educação privilegiada que nenhum uniforme poderia esconder. "Como alguém deixa uma fortuna para trás para servir mesas", murmurou para si mesma, enquanto saboreava o último gole de seu vinho. O restaurante começava a esvaziar quando Daniel retornou à sua mesa com a conta. Ao entregar a pequena bandeja, seus olhos encontraram os de Camila, e ela percebeu que ele sabia que havia sido reconhecido. "Algum problema com o serviço, senhora?", a perguntou com um tom educado, mas havia algo em sua voz que sugeria outra pergunta implícita. "Não, Daniel Almeida", respondeu Camila em voz baixa, mantendo o olhar fixo no dele. "Ou prefere que eu continue fingindo que não o reconheci?" Breve sorriso cruzou os lábios dele, um misto de resignação e alívio. "Meu turno termina em 20 minutos. Se quiser conversar, estarei no Farol da Barra." Sem esperar resposta, Daniel se afastou para atender outro cliente. Camila ficou ali, sentada, contemplando a proposta. Parte dela, a executiva racional e cautelosa, sugeria que ignorasse aquele encontro estranho e voltasse para casa. Mas outra parte, aquela que há anos estava adormecida, estava curiosa demais para recusar. Uma hora depois, Camila estacionava seu carro próximo ao Farol da Barra. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e a brisa marinha trazia o cheiro característico do Atlântico. O farol, um dos cartões postais mais icônicos de Salvador, estava iluminado contra o céu noturno, servindo de guia para navios e, naquela noite específica, para uma mulher em busca de respostas. Se você gosta dessas histórias de alma, não esquece de deixar o like. Se essa história toca seu coração, deixa um coração nos comentários e se inscreva no canal. Daniel estava lá, sentado em um dos bancos que davam vista para o mar. Havia trocado o uniforme do restaurante por jeans e uma camisa branca simples, com as mangas dobradas até os cotovelos. Sem o traje formal de garçom, parecia ainda mais com o empresário que Camila lembrava das revistas. "Achei que não viria", disse ele quando Camila se aproximou. A curiosidade falou mais alto. Ela respondeu, sentando-se ao seu lado. "Como é que o homem que revolucionou o mercado imobiliário do Nordeste acaba servindo mesas em um restaurante?" Daniel riu. Um som genuíno que contrariava a imagem séria que Camila tinha dele das poucas vezes que o vira na mídia. Direto ao ponto. "Gosto disso." Ele olhou para o horizonte, onde o mar encontrava o céu escuro. "Você já sentiu que está vivendo a vida que os outros esperam de você e não a que você realmente quer?" A pergunta pegou Camila de surpresa. Era exatamente o que sentia diariamente. Pressionada pelas expectativas de sua mãe, amigos e sociedade para encontrar um marido, formar uma família, expectativas que iam contra seus próprios desejos. "Todos os dias", respondeu honestamente. "Eu tinha tudo o que o dinheiro pode comprar", continuou Daniel. "Aviões particulares, mansões em diferentes países, jantares com celebridades e políticos, mas estava vazio, completamente vazio." Camila o observou atentamente. Havia uma sinceridade em seus olhos que contrastava com a persona empresarial que ela conhecia. Um dia, depois de fechar um negócio de 200 milhões, percebi que não sentia absolutamente nada. Nem alegria, nem satisfação, nem propósito. Apenas nada. Foi quando decidi que precisava mudar. "E sua solução foi abandonar tudo para servir mesas?", perguntou Camila, ainda incrédula. "Não abandonei tudo", esclareceu Daniel. "Passei a presidência das empresas para um conselho diretor.
mas ainda sou o acionista majoritário. A diferença é que agora tenho liberdade para viver em meus próprios termos. E esses termos incluem trabalhar como garçom? Daniel sorriu novamente. Trabalho em diferentes lugares. Semana passada era motorista de aplicativo. Antes disso, voluntário em uma ONG no subúrbio. Estou conhecendo a vida real, Camila. A vida que a bolha da riqueza nunca me permitiu ver. Ouvir seu nome na voz dele a surpreendeu. Você sabe quem eu sou. Camila Rodrigues, diretora de marketing da Natureza Brasileira Cosméticos. Conheci seu trabalho na campanha Beleza Autêntica do ano passado. Foi brilhante. Um rubor inesperado coloriu o rosto de Camila. Estar ali conversando com um homem que conhecia seu trabalho profissional, mas que não demonstrava qualquer interesse em cortejá-la, era uma experiência nova e, estranhamente, libertadora. Por que está me contando tudo isso? Perguntou. Ela? Daniel hesitou antes de responder. Porque você é a primeira pessoa que me reconheceu nos últimos 10 meses e porque vi algo em você no restaurante, uma solidão familiar. Você também está fugindo de algo, não está? A perspicácia da observação a desarmou. Não estou fugindo. Apenas escolhi priorizar minha carreira em vez de me submeter às expectativas da sociedade sobre como uma mulher de 30 anos deveria viver. Isso soa muito com fugir para mim, respondeu Daniel, mas seu tom não era de julgamento, apenas de compreensão. Antes que Camila pudesse retrucar, seu celular tocou. Era a dona Clotilde novamente. Ignorou a chamada, mas aquele breve momento quebrou a intimidade que estava se formando entre eles. Não quero tomar mais do seu tempo, disse Daniel levantando-se. Só peço que mantenha meu segredo. Ainda não. Estou pronto para voltar à vida pública. Camila também se levantou, de repente consciente da estranheza daquele encontro. Por que eu deveria guardar seu segredo? Porque todos merecemos a chance de encontrar nosso próprio caminho, sem a pressão dos outros, respondeu ele simplesmente. Nesse momento, um grupo de turistas passou por eles, e um deles apontou na direção de Daniel, sussurrando algo para os companheiros. O rosto do empresário tensionou-se imediatamente. Acho que estou sendo reconhecido novamente, disse, com um toque de frustração na voz. Foi um prazer conversar com você, Camila. Ele começou a se afastar, mas Camila, num impulso que não conseguiu explicar, chamou-o. Daniel, espere. Quando ele se virou, ela perguntou, você estará no restaurante? Amanhã à noite? Um sorriso lento se formou nos lábios dele. Trabalho das 6 à meia-noite. Talvez eu volte para jantar, disse ela, surpresa com sua própria ousadia. Será um prazer servi-la novamente, respondeu Daniel com uma formalidade que não combinava com a intimidade do momento que haviam compartilhado. Camila observou-o se afastar, misturando-se à multidão de turistas e moradores locais que aproveitavam a noite na orla. Havia algo nele que a intrigava profundamente. Não era apenas a história inusitada de um bilionário servindo mesas, mas a autenticidade com que falava sobre suas escolhas e a forma como parecia ver através da fachada que ela mesma havia construído ao longo dos anos. No caminho de volta para casa, dirigindo pelas ruas iluminadas de Salvador, Camila não conseguia parar de pensar na conversa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia-se compreendida, não julgada. Era uma sensação estranha, quase esquecida. Ao chegar em seu apartamento, encontrou 3 chamadas perdidas de sua mãe e uma mensagem de texto de sua amiga Jordana. E aí, como foi o jantar solitário? Ainda dá tempo de te apresentar ao primo do Roberto. Ele está na cidade para o Congresso de Medicina. Camila ignorou a mensagem e caminhou até a varanda de sua cobertura. A cidade se estendia abaixo dela, uma constelação de luzes contra a escuridão da noite. Em algum lugar, Daniel Almeida estava vivendo uma vida que escolhera para si, livre das amarras das expectativas sociais. Havia algo de inspirador nisso, algo que ressoava profundamente com seus próprios anseios. Seu celular tocou novamente, interrompendo seus pensamentos. Ao ver o nome no visor, seu coração acelerou de uma maneira que não acontecia há anos. Era Augusto Santos, seu ex-namorado.
o homem que havia partido seu coração 3 anos atrás. Por um momento hesitou. Atender aquela ligação significaria reabrir feridas que havia lutado para fechar. Mas antes que pudesse decidir, a tela de seu laptop que estava sobre a mesa da varanda acendeu com uma notificação de e-mail. O assunto dizia: Assunto confidencial. Herança Rodrigues. Camila sentiu um calafrio percorrer sua espinha, enquanto o celular continuava a tocar em sua mão. Em uma única noite, o passado e o futuro pareciam colidir, ameaçando desestabilizar a vida cuidadosamente estruturada que havia construído para si mesma. O telefone continuava a tocar na mão de Camila, o nome de Augusto piscando na tela como um farol de advertência. Após 3 anos sem qualquer contato, por que ele ligaria justamente naquela noite? Com o dedo hesitante, ela deslizou para atender, enquanto seus olhos permaneciam fixos na notificação do e-mail sobre a misteriosa herança. Alô? Sua voz saiu mais trêmula do que gostaria. Camila, é você mesma? Quase não reconheci sua voz. A familiaridade do tom grave de Augusto trouxe uma onda de memórias que ela havia se esforçado para enterrar. Augusto, são quase 11 da noite. O que você quer depois de tanto tempo? Um breve silêncio do outro lado da linha. Estou em Salvador. Cheguei hoje para o Congresso de Empreendedorismo Digital. Pensei que poderíamos nos ver para conversar. Camila fechou os olhos, tentando controlar a tempestade de emoções que aquela voz despertava. Augusto Santos havia sido seu último relacionamento sério. Advogado brilhante, carismático e ambicioso, ele parecia o par perfeito para ela. Até descobrir que sua ambição se estendia a relacionamentos paralelos com 2 outras mulheres. Não há nada para conversarmos, respondeu ela, recuperando a firmeza em sua voz. O que tínhamos acabou há 3 anos. As pessoas mudam, Camila. Eu mudei. Havia uma suavidade na voz dele que não combinava com o Augusto que ela conhecera. Estou hospedado no Fasano. Posso passar no seu apartamento amanhã ou podemos almoçar em algum lugar? Augusto, apenas um almoço, Cami. Por tudo que vivemos. Prometo não tomar muito do seu tempo. O uso do apelido que apenas ele usava a desestabilizou momentaneamente. Camila se viu dividida entre a razão, que gritava para recusar, e uma curiosidade quase masoquista sobre o que ele poderia querer após tanto tempo. Um almoço. Amanhã ao meio-dia no Sorro, na Vitória. É pegar ou largar. Estarei lá, respondeu ele, e Camila podia praticamente visualizar o sorriso vitorioso em seu rosto. E Camila, obrigado. Significa muito para mim. Ela encerrou a chamada sem responder e imediatamente voltou sua atenção para o e-mail misterioso. Abriu-o com uma mistura de ansiedade e desconfiança. O e-mail era de um escritório de advocacia que ela nunca havia ouvido falar. Em linguagem formal e rebuscada, informava que seu tio-avô, Teodoro Rodrigues, havia falecido em Portugal, deixando-a como única herdeira de uma fortuna considerável, incluindo propriedades em Lisboa, uma vinícola no Douro e investimentos em várias empresas europeias. Solicitava uma reunião urgente para discutir os detalhes da herança. Tio Teodoro? Murmurou Camila confusa. Mal se lembrava desse parente distante que havia deixado o Brasil décadas antes de seu nascimento, após algum desentendimento familiar nunca explicado completamente. Noite que começara com um simples jantar solitário, havia se transformado em um turbilhão de acontecimentos inesperados. O encontro com Daniel Almeida disfarçado de garçom, o retorno repentino de Augusto e agora esta herança misteriosa. Incapaz de processar tudo aquilo, Camila decidiu tomar um banho quente para clarear as ideias. Enquanto a água escorria por seu corpo, ela se perguntava se haveria alguma conexão entre esses acontecimentos ou se era apenas o universo brincando com ela. Na manhã seguinte, Camila despertou com o som insistente de seu celular. Era Jordana, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade. Bom dia, dorminhoca. Está pronta para o grande almoço? Camila sentou-se na cama, confusa. Como você sabe do almoço? Do que você está falando?
O almoço beneficente da Fundação Nova Vida. Não me diga que esqueceu que você mesma se ofereceu para representar a empresa. O almoço beneficente. Entre tantos acontecimentos, Camila havia realmente esquecido. E agora tinha marcado de encontrar Augusto no mesmo horário. Jor, surgiu um imprevisto. Preciso remarcar com a fundação. Impossível. O presidente da fundação fez questão da sua presença. Além disso, dizem que aquele empresário misterioso, Daniel Almeida, pode aparecer. Ele sumiu dos eventos sociais há meses, mas como a fundação é uma das principais beneficiárias das doações dele. Ao ouvir o nome de Daniel, Camila sentiu um sobressalto. Daniel Almeida, o mesmo homem que havia conhecido na noite anterior trabalhando como garçom, estaria no almoço beneficente? Isso não fazia sentido. Jor, tenho que desligar. Te ligo mais tarde. Sem esperar resposta, Camila encerrou a chamada e imediatamente ligou para Augusto. Após alguns toques, ele atendeu com a voz ainda sonolenta. Camila, já está com saudades? Ignorando a provocação, ela foi direta. Precisamos mudar o local do almoço. Podemos nos encontrar no Amado, às 14h. Houve uma pausa, do outro lado. O Amado? Pensei que você preferisse lugares mais discretos. 14h no Amado. Você vem ou não? Estarei lá, respondeu Augusto, com um tom de curiosidade em sua voz. Após desligar, Camila verificou sua agenda. O almoço beneficente seria ao meio-dia na sede da Fundação, no Rio Vermelho. Se tudo corresse bem, teria tempo de comparecer e ainda chegar ao Amado para encontrar Augusto. E com sorte, talvez pudesse descobrir mais sobre a verdadeira situação de Daniel Almeida. Algumas horas depois, Camila estava elegantemente vestida com um tailleur azul marinho, representando a natureza brasileira cosméticos no almoço beneficente. O evento, realizado em um casarão histórico com vista para o mar, reunia empresários, políticos e celebridades em apoio a projetos sociais para jovens em situação de vulnerabilidade. Enquanto circulava pelo salão, trocando cumprimentos e sorrisos educados, Camila escaneava discretamente o ambiente em busca de Daniel. Parte dela esperava encontrá-lo servindo mesas, confirmando assim sua história da noite anterior. Outra parte, mais cética, imaginava que ele poderia aparecer como o magnata que realmente era, revelando que toda aquela conversa sobre viver, autenticamente, não passava de uma fantasia excêntrica de rico entediado. Camila Rodrigues, que prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. Ela se virou para encontrar um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos e sorriso caloroso. Dr. Marcelo Fontes, presidente da Fundação Nova Vida. Ele se apresentou estendendo a mão. Seu trabalho na campanha Beleza Autêntica inspirou muitas das nossas jovens. Adoraríamos contar com sua expertise em um dos nossos projetos. O prazer é meu, Dr. Marcelo, respondeu Camila, genuinamente interessada no trabalho da Fundação. Ficarei feliz em colaborar no que for possível. Enquanto conversavam sobre as possibilidades de parceria, Camila não pôde deixar de perguntar. Soube que o Sr. Daniel Almeida é um dos principais apoiadores da Fundação. Ele estará presente hoje? Uma sombra pareceu cruzar o rosto do Dr. Marcelo. Infelizmente, não temos notícias do Sr. Almeida há alguns meses. Ele sempre foi um benfeitor generoso, mas recentemente... Bem, há rumores de que está passando por algum tipo de crise pessoal. As doações continuam chegando regularmente, mas através de seus advogados. Antes que Camila pudesse fazer mais perguntas, uma mulher elegante se aproximou, interrompendo a conversa. Marcelo, os representantes da prefeitura acabaram de chegar. O presidente da fundação desculpou-se e se afastou, deixando Camila com mais perguntas do que respostas sobre Daniel. Se ele estava realmente trabalhando como garçom no Amado, por que continuava enviando doações substanciais para a fundação? Seria tudo parte de algum jogo elaborado? O almoço transcorreu sem mais revelações, e assim que conseguiu se despedir educadamente dos principais presentes, Camila dirigiu-se apressadamente para o Amado. Estava alguns minutos atrasada para o encontro com Augusto,
e, conhecendo seu ex-namorado, sabia que ele interpretaria qualquer atraso como uma tentativa deliberada de exercer poder sobre ele. Ao entrar no restaurante, a hostess a reconheceu imediatamente. Senhorita Rodrigues, bem-vinda novamente. Seu acompanhante já chegou e está aguardando na mesa junto à janela. Camila agradeceu e caminhou em direção à mesa indicada, onde Augusto se levantou para recebê-la. Aos 35 anos, ele continuava absurdamente atraente, com seu terno impecavelmente cortado e aquele sorriso que misturava charme e arrogância em doses calculadas. Você está deslumbrante, Cami, disse ele, inclinando-se para beijar-lhe o rosto. 3 anos fizeram bem a você. Vamos direto ao ponto, Augusto, respondeu Camila sentando-se. Por que quis me ver depois de tanto tempo? Ele sorriu, acostumado com sua objetividade. Sempre direta. Uma das coisas que mais admirava em você. Antes que Augusto pudesse continuar, um garçom se aproximou para entregar os menus. Não era Daniel, e Camila sentiu uma pontada inesperada de desapontamento. O garçom que me atendeu ontem à noite não está trabalhando hoje? Perguntou a jovem que o servia. Daniel? Ele trabalha apenas no turno da noite, senhorita. Augusto observou o breve diálogo com curiosidade. Quando ficaram sozinhos novamente, ele se inclinou sobre a mesa. Desde quando você se interessa pelos garçons dos restaurantes que frequenta? Não é da sua conta, Augusto. Agora vamos ao que interessa. O que você quer? Ele tomou um gole de água antes de responder. Estou me candidatando a uma vaga de sócio no escritório Albuquerque & Monteiro. Você deve conhecer, é um dos mais prestigiados de Salvador. Conheço, claro. E o que isso tem a ver comigo? Eles estão buscando um sócio com perfil inovador, que possa trazer uma imagem mais moderna para o escritório. Alguém com contatos na alta sociedade e no mundo empresarial. Camila começava a entender onde ele queria chegar. E você acha que aparecer com a diretora de marketing da Natureza Brasileira vai melhorar suas chances? Augusto abriu um sorriso, que misturava charme e constrangimento. Não é só isso, Cami. Ver você novamente despertou sentimentos que achei que estavam enterrados. Talvez essa seja uma oportunidade para nós dois. Uma oportunidade para nós dois? Repetiu Camila incrédula. Você terminou comigo por e-mail, Augusto, depois que descobri suas traições. Eu era imaturo, não sabia o que estava perdendo, respondeu ele, com um tom de sinceridade que Camila não conseguia determinar se era genuíno ou apenas mais uma de suas performances bem ensaiadas. Pessoas mudam. Algumas pessoas nunca mudam, retrucou ela, lembrando-se estranhamente das palavras de Daniel na noite anterior sobre fugir das expectativas dos outros. A conversa foi interrompida pela chegada de um homem em um terno elegante que se aproximou da mesa. Senhorita Rodrigues, meu nome é Ricardo Mendes, do escritório Mendes e Associados. Enviamos um e-mail ontem à noite sobre a herança de seu tio-avô, Teodoro Rodrigues. Camila olhou do advogado para Augusto, que parecia igualmente surpreso. Com a interrupção. Como sabia que eu estaria aqui? Perguntou ao recém-chegado. Sua secretária informou que teria um compromisso aqui às 2. Peço desculpas pela abordagem, mas o assunto é urgente e de extrema importância. Antes que Camila pudesse responder, seu olhar captou uma figura familiar entrando no restaurante. Era Daniel, vestindo o uniforme de garçom, aparentemente chegando para iniciar seu turno mais cedo do que o habitual. Naquele momento, 3 mundos diferentes colidiram diante de Camila. Seu passado representado por Augusto, um futuro inesperado na forma do advogado com notícias sobre uma herança, e o enigmático presente personificado por Daniel Almeida, o bilionário disfarçado de garçom que, de alguma forma, havia despertado algo dentro dela que pensava estar adormecido para sempre. O amado, normalmente um ambiente de tranquilidade sofisticada, tornou-se subitamente o palco de uma situação desconfortável. Camila se encontrava diante de 3 homens que representavam diferentes capítulos de sua vida. Augusto, seu doloroso passado, Ricardo Mendes, o advogado que trazia notícias de uma herança que poderia transformar seu futuro, e Daniel,
o enigmático garçom bilionário que havia despertado sua curiosidade de uma forma que ela não experimentava há anos. Senhorita Rodrigues, precisamos conversar com urgência sobre os procedimentos legais, insistiu Ricardo Mendes, aparentemente alheio à tensão que pairava no ar. Augusto, sempre perspicaz, percebeu o olhar de Camila em direção a Daniel, que agora conversava com o maître em um canto do restaurante. Você conhece aquele garçom? Perguntou com uma nota de ciúme mal disfarçada em sua voz. Dr. Mendes, agradeço sua preocupação, mas este não é o momento adequado, respondeu Camila, ignorando deliberadamente a pergunta de Augusto. Podemos marcar uma reunião formal em meu escritório amanhã pela manhã. O advogado hesitou, claramente desconfortável com a ideia de adiar o assunto. Senhorita Rodrigues, há detalhes sobre essa herança que não podem esperar. Seu tio-avô Teodoro deixou instruções específicas que... Amanhã, 10 horas em meu escritório, interrompeu Camila firmemente, entregando-lhe seu cartão de visitas. Por favor, traga toda a documentação necessária. Reconhecendo a determinação no tom dela, Ricardo Mendes assentiu relutantemente. Desculpou-se pela interrupção e retirou-se. Assim que o advogado se afastou, Augusto inclinou-se sobre a mesa, sua curiosidade visível. Uma herança? De um tio-avô que você mal mencionou quando estávamos juntos? Parece que a vida está lhe sorrindo, Kemi. O comentário carregava aquela familiaridade possessiva que sempre a incomodara no relacionamento deles. Antes que pudesse responder, seu olhar cruzou brevemente com o de Daniel, que agora se movimentava entre as mesas, servindo os clientes com uma elegância discreta que contrastava com sua suposta posição. Augusto, seja sincero comigo, disse Camila, voltando sua atenção para o ex-namorado. Você realmente quer uma reconciliação ou apenas precisa de mim para impressionar os sócios do Albuquerque e Monteiro? A pergunta direta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, a máscara de charme calculado vacilou, revelando o Augusto, que ela conhecia bem, ambicioso, estratégico e sempre pensando vários passos à frente. Por que precisamos separar as coisas? Respondeu ele, recuperando rapidamente a compostura. Sempre fomos bons juntos, pessoal e profissionalmente. O que aconteceu no passado foram erros de um homem imaturo, que não sabia o que tinha nas mãos. Camila observou-o atentamente, reconhecendo a retórica bem ensaiada de um advogado acostumado a convencer júris e juízes. 3 anos atrás, talvez tivesse sido persuadida por aquelas palavras, pela promessa de um amor renovado. Agora, entanto, algo havia mudado dentro dela. Ou talvez sempre estivesse lá, apenas aguardando o momento certo para emergir. Sabe o que é interessante, Augusto? Disse ela, mantendo a voz calma. Você aparece justamente quando surge a notícia de uma herança potencialmente valiosa. O rosto dele endureceu momentaneamente. Está sugerindo que eu sabia sobre isso? Que vim atrás de você por dinheiro? Estou apenas constatando uma coincidência curiosa. Antes que a conversa pudesse esquentar, Daniel aproximou-se da mesa para anotar os pedidos. Seu rosto permaneceu profissional, sem qualquer indicação do encontro que haviam compartilhado, na noite anterior no Farol da Barra. Boa tarde, senhorita, senhor. Posso sugerir o peixe grelhado com ervas da casa? É a especialidade do chefe hoje. Augusto, ainda irritado com a insinuação de Camila, mal olhou para o garçom. Um filé mignon ao ponto e uma taça do melhor vinho tinto que vocês tiverem. Para a senhora? Perguntou Daniel, dirigindo-se a Camila com a mesma formalidade que usaria com qualquer cliente. O mesmo peixe de ontem, por favor, respondeu. Ela sustentando seu olhar por um momento mais longo que o necessário. E água com gás. Daniel assentiu e afastou-se, deixando no ar um perfume sutil que Camila reconheceu da noite anterior. Augusto, sempre atento a detalhes, notou a breve interação. Então é isso? Está interessada no garçom? Devo dizer que é uma queda considerável, de padrão para alguém como você, Camila. A condescendência em sua voz atingiu Camila como um tapa. Alguém como eu? Repetiu ela, mantendo a voz baixa, mas carregada de intensidade. E o que exatamente sou eu, Augusto? Uma executiva bem-sucedida que você acha que pode usar para avançar na carreira? Ou apenas uma mulher que você pensa que ainda pode manipular?
com suas palavras bonitas e promessas vazias. A dureza da resposta pareceu surpreendê-lo. O Augusto que ela conhecera estava acostumado a controlá-la com pequenas doses calculadas de afeto e crítica. Este novo confronto direto claramente o desestabilizava. Não foi isso que eu quis dizer, Cami, tentou ele, suavizando o tom. Apenas me preocupo com você. Não sabemos nada sobre esse homem. Você não sabe nada sobre ele, corrigiu Camila, e não precisa se preocupar comigo. Essa parte do nosso relacionamento acabou há 3 anos. O almoço prosseguiu em uma atmosfera tensa, com Augusto alternando entre tentativas de encanto e indiretas sutis sobre como sua vida profissional poderia beneficiar-se de uma reconciliação. Daniel retornou com os pratos, servindo-os com a precisão de alguém que domina perfeitamente a arte da hospitalidade, sem jamais indicar qualquer familiaridade especial com Camila. Enquanto saboreava seu peixe, Camila se permitiu observar discretamente o restaurante. O amado estava cheio, como sempre, de empresários em almoços de negócios, turistas encantados com a culinária baiana e casais celebrando ocasiões especiais. Em meio a esse cenário sofisticado, Daniel se movia com uma naturalidade que parecia confirmar sua história. Ele realmente estava buscando experimentar a vida além dos muros da riqueza extrema. Você não está me ouvindo, está? Se a voz de Augusto cortou seus pensamentos. Desculpe, o que dizia? Perguntou Camila, voltando sua atenção para ele. Estava falando sobre o coquetel de inauguração da nova sede do escritório na próxima semana. Seria o momento perfeito para reaparecermos juntos socialmente. Camila pousou os talheres encarando-o diretamente. Augusto, não estou interessada em reatar nosso relacionamento, nem em ser usada como acessório para impulsionar sua carreira. A rejeição clara pareceu atingi-lo em seu orgulho. É por causa dele, não é? Do garçom? Perguntou, incapaz de esconder a amargura em sua voz. Isso não tem nada a ver com ninguém além de nós dois, respondeu Camila firmemente. Simplesmente não quero voltar a um relacionamento que me causou tanta dor. Augusto abriu a boca para retrucar, mas foi interrompido pelo toque do celular de Camila. Era uma mensagem de texto de um número desconhecido. Precisamos conversar sobre Daniel Almeida, é urgente. Estou do lado de fora do restaurante. Eduardo Almeida. Camila sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eduardo Almeida, o irmão mais novo de Daniel, conhecido nos círculos empresariais como o gênio financeiro por trás do império imobiliário da família. O que ele poderia querer? E como conseguira seu número? Preciso ir, disse ela, levantando-se abruptamente. Agora, mas nem terminamos de almoçar, protestou Augusto. Surgiu um imprevisto, respondeu Camila, já sinalizando para um garçom trazer a conta. Foi interessante te ver novamente, Augusto. Ele a segurou pelo pulso quando ela se preparava para sair. Não terminamos esta conversa, Cami. Não vou desistir tão facilmente desta vez. Com uma delicadeza firme, ela se desvencilhou. Eu já desisti, Augusto. Há 3 anos. Camila pagou a conta e dirigiu-se à saída, consciente do olhar de Daniel acompanhando-a discretamente. Ao passar por ele, murmurou baixinho. Precisamos conversar mais tarde. É importante. Do lado de fora do restaurante, um homem de aproximadamente 35 anos aguardava, recostado em um carro esportivo de luxo. Embora mais jovem, a semelhança com Daniel era inegável. Os mesmos olhos penetrantes, o mesmo porte elegante, mas com uma expressão mais dura, menos acessível. Senhorita Rodrigues, disse Eduardo Almeida, estendendo a mão em um cumprimento. Formal. Agradeço por me atender com tão pouco aviso. Como conseguiu meu número, Sr. Almeida? Perguntou Camila, ignorando a mão estendida. Um sorriso frio cruzou os lábios dele. Tenho recursos, assim como tenho informações sobre o interesse súbito que meu irmão desenvolveu por você. A forma como ele pronunciou aquelas palavras, carregadas de insinuação, fez Camila endurecer sua postura. Não há nenhum interesse entre seu irmão e eu. Mal nos conhecemos. Por favor, Eduardo fez um gesto em direção ao carro. Podemos conversar em um local mais privado?
O que tenho para dizer interessa não apenas a mim e a meu irmão, mas também a você, especialmente considerando a recente notícia sobre sua herança. Camila sentiu um calafrio. Como ele poderia saber sobre a herança? A notícia era tão recente que nem ela mesma tinha todos os detalhes ainda. O que exatamente você sabe sobre minha herança? Perguntou, mantendo a voz firme apesar da inquietação que crescia dentro dela. Eduardo olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados. Muito mais do que você imagina, senhorita Rodrigues, inclusive sobre a verdadeira identidade de seu tio-avô Teodoro e sua conexão com a família Almeida. A revelação caiu como uma bomba. Haveria alguma relação entre a família de Daniel e sua própria herança? E isso explicaria o aparecimento súbito de Daniel em sua vida justamente quando a notícia da herança chegava. Entre no carro, por favor, insistiu Eduardo. Prometo que tudo ficará mais claro. Com o coração acelerado e a mente repleta de perguntas, Camila tomou uma decisão. Em vez de entrar no carro, sacou o celular e tirou uma foto discreta da placa do veículo. Prefiro que conversemos em meu escritório amanhã às 14 horas, disse. Ela com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Se o assunto é tão importante quanto sugere, um dia não fará diferença. A expressão de Eduardo endureceu momentaneamente, mas logo se transformou em um sorriso calculado. Como preferir, senhorita Rodrigues, mas permita-me deixar claro, meu irmão não é quem você pensa que é, e essa herança há muito mais em jogo do que alguns imóveis em Portugal. Camila manteve a compostura, apesar da tempestade de dúvidas que agora assolava sua mente. Até amanhã, Sr. Almeida. Enquanto se afastava, sentiu o peso do olhar de Eduardo em suas costas. Dentro do restaurante, conseguia ver Augusto ainda sentado à mesa, observando-a através da janela com uma expressão de frustração evidente. E em algum lugar entre as mesas, Daniel continuava seu trabalho como garçom, aparentemente alheio ao fato de que seu irmão acabara de entrar na vida de Camila com revelações que ameaçavam mudar tudo. Ao entrar em seu carro, Camila percebeu que sua vida cuidadosamente organizada e independente estava desmoronando diante de forças que mal compreendia. A herança inesperada, o retorno de Augusto, o mistério envolvendo Daniel e agora as insinuações perturbadoras de Eduardo, tudo convergia para um ponto que prometia transformar completamente sua existência. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ela ligou o motor e partiu, deixando para trás o restaurante que, em apenas 2 dias, havia se tornado o epicentro de uma revolução em sua vida. Uma revolução que apenas começava a revelar suas verdadeiras dimensões. O apartamento de Camila, normalmente um refúgio de ordem e tranquilidade, parecia sufocante naquela noite. Após o encontro perturbador com Eduardo Almeida, ela havia cancelado suas reuniões da tarde, alegando uma indisposição repentina. Não era exatamente uma mentira, seu corpo inteiro vibrava com uma ansiedade que não sentia há anos. Sentada na varanda de sua cobertura, com a vista panorâmica de Salvador à sua frente, Camila tentava organizar os pensamentos. O céu, tingido de laranja e vermelho pelo pôr do sol tropical, contrastava com a turbulência em sua mente. Como sua vida poderia ter mudado tão drasticamente em apenas 2 dias? Seu celular tocou, exibindo o nome de Jordana na tela. Camila hesitou. Antes de atender, sua amiga era perspicaz demais e certamente perceberia que algo estava errado. Oi, Jor, atendeu, tentando soar casual. Finalmente, estou tentando falar com você desde o almoço beneficente. O que aconteceu? Você saiu tão apressada que nem se despediu do Dr. Marcelo. Camila suspirou. Desculpe por isso. Surgiu um imprevisto. Um imprevisto chamado Augusto Santos? Perguntou Jordana, com aquela intuição afiada que sempre possuíra. Vi vocês dois no Amado quando passei de carro. Não acredito que está dando bola para aquele cafajeste novamente. Não estou dando bola para ele, defendeu-se Camila. Foi apenas um almoço, e nem foi ideia minha. O som de desconfiança era evidente na voz de Jordana.
E quem era o gato de terno cinza com quem você estava conversando na calçada depois? Por favor, me diga que está seguindo em frente com alguém decente desta vez. Camila quase engasgou. Você viu isso também? Estava me espionando, Jordana? Claro que não. Eu estava indo para uma reunião e passei pelo Amado por acaso. Então, quem é ele? Por um momento, Camila considerou contar tudo à amiga. Sobre Daniel, o garçom bilionário. Sobre Eduardo e suas insinuações perturbadoras. Sobre a misteriosa herança. Mas algo a conteve. Até entender melhor o que estava acontecendo, talvez fosse mais prudente manter tudo para si mesma. Apenas um advogado, respondeu vagamente. Surgiu um assunto familiar que preciso resolver. Assunto familiar? Você mal fala com sua família, exceto por Dona Clotilde. A desconfiança de Jordana era palpável. Tem certeza que não quer me contar o que está realmente acontecendo? Jor, prometo que quando eu mesma entender tudo, você será a primeira a saber. Após desligar, Camila caminhou até seu escritório doméstico e abriu o laptop. Digitou Daniel Almeida empresário na barra de pesquisa e foi inundada por resultados. Fotos em eventos sociais, reportagens sobre seus empreendimentos imobiliários sustentáveis, entrevistas em revistas de negócios, até um ano atrás, quando sua presença pública simplesmente cessou. Um artigo em particular chamou sua atenção. Daniel Almeida abandona a presidência do Grupo Almeida em meio a rumores de desavenças familiares. A matéria especulava sobre um possível desentendimento entre Daniel e seu irmão mais novo, Eduardo, quanto aos rumos da empresa após a morte do patriarca, Roberto Almeida, 2 anos antes. Camila aprofundou sua pesquisa, agora digitando Teodoro Rodrigues Portugal. Os resultados eram mais escassos, mas suficientes para confirmar que seu suposto tio-avô era um empresário português do setor vinícola, que havia falecido recentemente, aos 92 anos. As poucas fotos disponíveis mostravam um senhor de cabelos brancos e feições que, estranhamente, lembravam vagamente seu falecido avô materno. Intrigada pela possível conexão entre os Almeida e os Rodrigues mencionada por Eduardo, Camila tentou cruzar os nomes em sua pesquisa. Um resultado em particular congelou seu sangue. Uma foto antiga, de aproximadamente 50 anos atrás, mostrava Roberto Almeida, o patriarca da família, ao lado de Teodoro Rodrigues, em uma vinícola portuguesa. A legenda mencionava uma parceria histórica entre as famílias. O som da campainha interrompeu sua investigação. No interfone, a voz de seu Juvenal anunciou: Dona Camila, tem um rapaz aqui embaixo querendo falar com a senhora. Disse que é urgente. Quem é seu Juvenal? Ele disse que se chama Daniel. Daniel Alves. Parece ser garçom pelo uniforme. O coração de Camila acelerou. Daniel havia vindo até sua casa? Como descobrira seu endereço? Pode deixá-lo subir, decidiu, após um momento de hesitação. Enquanto esperava o elevador trazer seu visitante inesperado, Camila verificou rapidamente sua aparência no espelho do hall. Havia trocado o tailleur elegante por uma calça de yoga e uma blusa simples, e seu rosto estava livre de maquiagem. Por um instante, sentiu o impulso de correr para o quarto e se arrumar, mas conteve-se. Por que se importaria com sua aparência diante de Daniel? A campainha tocou novamente e Camila respirou fundo antes de abrir a porta. Daniel estava lá, ainda usando o uniforme do restaurante, com uma expressão tensa que ela não havia visto. Antes, como descobriu onde moro? Perguntou ela sem rodeios. Não foi difícil. Seu endereço consta no cadastro de clientes do restaurante, respondeu ele, parecendo desconfortável. Peço desculpas pela intrusão, mas precisava falar com você urgentemente. Posso entrar? Camila hesitou por um momento antes de dar um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. Daniel caminhou até a sala, parando para admirar a vista da varanda. Lugar impressionante, comentou. A vista é quase tão bonita quanto a do meu antigo apartamento na Vitória. O que você quer, Daniel? Perguntou Camila, mantendo distância. Ou devo chamá-lo de Senhor Almeida? Ele se virou para encará-la, um sorriso triste em seus lábios. Então você encontrou meu irmão. Na verdade, foi ele quem me encontrou, corrigiu Camila.
e fez algumas insinuações bastante perturbadoras sobre você e sobre minha herança. Daniel passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Eduardo sempre foi excelente em manipular situações a seu favor. O que exatamente ele disse? Que você não é quem eu penso que é, e que há alguma conexão entre meu tio-avô, Teodoro e sua família. Um suspiro pesado escapou dos lábios de Daniel. Há muito que preciso te contar, Camila, mas antes devo perguntar, o que você realmente sabe sobre seu tio-avô? Praticamente nada, admitiu ela. Apenas que ele deixou o Brasil décadas antes do meu nascimento e construiu uma fortuna em Portugal. Minha família raramente falava dele. Daniel caminhou até a varanda, como se precisasse de ar. Camila o seguiu, mantendo uma distância cautelosa. Teodoro, Rodrigues e meu pai, Roberto Almeida, eram mais que sócios, começou Daniel olhando para o horizonte. Eram amigos de infância que cresceram juntos em Salvador, antes de Teodoro se mudar para Portugal nos anos 60. Juntos, eles construíram um império que abrangia os dois lados do Atlântico, vinícolas em Portugal, empreendimentos imobiliários no Brasil. Camila ouvia atentamente, tentando absorver aquela revelação inesperada. Mas qual é a conexão comigo? Por que ele me deixaria uma herança? Daniel virou-se para encará-la, seus olhos refletindo uma mistura de emoções que ela não conseguia decifrar completamente. Porque Teodoro Rodrigues não tinha filhos biológicos, respondeu ele. Mas seu avô materno, Antônio Rodrigues, era primo de primeiro grau dele. Na ausência de herdeiros diretos, Teodoro decidiu deixar tudo para a neta de seu primo, você. Isso não explica o interesse de seu irmão no assunto, observou. Camila. Daniel hesitou antes de continuar. O Império Almeida Rodrigues foi construído em parceria, mas com uma cláusula específica. Se uma das famílias ficasse sem herdeiros, sua parte dos negócios seria incorporada pela outra família. Está dizendo que minha herança ameaça os interesses financeiros da sua família? Perguntou Camila, começando a entender a gravidade da situação. De certa forma, a fortuna de Teodoro inclui 40% das ações do Grupo Almeida. Eduardo teme que você assuma esse controle e interfira nos negócios da família. Camila processou a informação, sentindo a cabeça girar com as implicações. E você? Também teme isso? Um sorriso amargo cruzou os lábios de Daniel. Eu abandonei minha posição na empresa há 1 ano, justamente por discordar da direção que Eduardo estava tomando. Ele transformou o sonho do nosso pai de construir moradias sustentáveis em um esquema de especulação imobiliária que desaloja comunidades inteiras. Então seu trabalho como garçom, tudo isso é verdade? Não é apenas um capricho excêntrico de um rico entediado. É mais complicado que isso, admitiu Daniel. Sim, queria experimentar a vida fora da bolha de privilégios, mas também estava investigando algumas irregularidades nos negócios de Eduardo. E quanto mais descobria, mais percebida que precisava me afastar publicamente para continuar investigando sem levantar suspeitas. Camila sentou-se em uma das cadeiras da varanda, tentando assimilar todas aquelas revelações. Por que está me contando tudo isso agora? Daniel ajoelhou-se à sua frente, seus olhos intensamente fixos nos dela. Porque Eduardo virá amanhã com uma proposta para você. Provavelmente para comprar sua parte da herança por um valor que parecerá generoso, mas que será apenas uma fração do que realmente vale. E porque... Ele hesitou. Porque nos últimos 2 dias, desde que te conheci no restaurante, não consigo parar de pensar em você. A confissão a pegou desprevenida. Em circunstâncias normais, Camila teria descartado aquelas palavras como uma tentativa de manipulação. Mas havia uma vulnerabilidade no olhar de Daniel que parecia autêntica. Como posso confiar em você? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Como sei que não está me manipulando tanto quanto seu irmão? Você não pode saber com certeza, respondeu ele honestamente. Assim como eu não posso saber se você não usará o poder das ações que herdou para ajudar Eduardo a continuar destruindo o legado do meu pai. Confiança requer um salto de fé, Camila. O silêncio caiu entre eles.
pesado com as implicações de tudo o que havia sido revelado. À distância, as luzes de Salvador começavam a brilhar contra o céu que escurecia, como estrelas terrestres marcando vidas que continuavam alheias ao drama que se desenrolava naquela cobertura. O celular de Camila tocou, quebrando o momento. Era o advogado Ricardo Mendes novamente, provavelmente ansioso para confirmar a reunião do dia seguinte. Ela deixou a chamada ir para a caixa postal. "O que você sugere que eu faça?" perguntou a Daniel, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Ouça o que o advogado tem a dizer amanhã. Ouça o que Eduardo propuser, mas não tome nenhuma decisão imediata", aconselhou ele. "E, se possível, encontre-me amanhã à noite no Farol da Barra. Terei mais informações até lá." Daniel levantou-se, preparando-se para sair. Camila o acompanhou até a porta, sua mente ainda processando tudo o que havia descoberto. Quando ele estava prestes a sair, ela o deteve com uma pergunta. "Por que você realmente veio até aqui hoje? Poderia ter esperado para me contar tudo isso amanhã no Farol." Daniel parou, virando-se para encará-la uma última vez. "Porque Eduardo é capaz de qualquer coisa para proteger o que considera seu. E porque..." Ele hesitou novamente. "Porque em apenas 2 dias, você despertou algo em mim que achei que estava perdido. Uma conexão real, Camila. Algo que não tem preço nem para um bilionário disfarçado de garçom." Antes que ela pudesse responder, ele se inclinou e depositou um beijo suave em sua bochecha. "Tenha cuidado. Não confie em ninguém, nem mesmo em mim, até ter certeza do que quer fazer com essa herança." E então ele se foi, deixando Camila à porta de seu apartamento, tocando levemente o local onde os lábios dele haviam roçado sua pele. A sensação de calor que se espalhou por seu corpo contrastava drasticamente com o frio da incerteza que agora dominava sua mente. Fechando a porta, Camila retornou ao seu escritório, determinada a descobrir mais sobre o Império Almeida Rodrigues antes das reuniões do dia seguinte. Uma coisa estava clara: sua vida nunca mais seria a mesma, após a revelação daquela herança inesperada. Enquanto digitava novos termos de busca em seu laptop, uma notificação de e-mail apareceu na tela. Era de um remetente desconhecido, com o assunto: "A verdade sobre Daniel e Eduardo Almeida. Abra quando estiver sozinha." Com o coração acelerado, Camila clicou para abrir a mensagem. O conteúdo era breve. "Nem tudo é o que parece. Venha ao Solar do Unhão amanhã às 7h. Traga o medalhão de sua família. TR. Teodoro Rodrigues. Mas como, se ele estava morto? E que medalhão era esse?" Camila não se lembrava de qualquer joia de família com significado especial. Levantando-se, abruptamente, ela foi até o quarto de sua mãe, preservado exatamente como estava desde seu falecimento 5 anos antes. Na caixa de joias antigas sobre a penteadeira, entre colares e brincos de valor mais sentimental que monetário, encontrou algo que nunca havia notado antes. Um pequeno medalhão dourado com as iniciais entreladas ANR, Almeida e Rodrigues. Naquele momento, olhando para o símbolo tangível da conexão entre as duas famílias, Camila sentiu o peso de um destino que havia estado oculto durante toda a sua vida, aguardando o momento certo para se revelar. E agora que começava a se desenrolar, ameaçava transformar não apenas seu futuro, mas também seu coração, que pela primeira vez em anos se abria para possibilidades que iam além de sua carreira cuidadosamente construída. A manhã de Salvador despertava com aquela luz dourada característica que tornava a Baía de Todos os Santos ainda mais deslumbrante. Para qualquer observador, seria apenas mais um belo amanhecer baiano. Mas para Camila Rodrigues, que dirigia seu carro pela Avenida Contorno em direção ao Solar do Unhão, era o prelúdio de um dia que poderia redefinir completamente sua existência. O medalhão com as iniciais ANR pesava no bolso de sua calça jeans como se fosse feito de chumbo, não de ouro. Após uma noite quase sem dormir, pesquisando tudo o que podia sobre a história das famílias Almeida e Rodrigues, Camila havia decidido atender ao misterioso chamado assinado como TR antes de suas reuniões marcadas com Ricardo Mendes e Eduardo Almeida.
O Solar do Unhão, um complexo arquitetônico colonial do século XVI, transformado em museu de arte moderna, ainda estava fechado àquela hora. O estacionamento vazio e o silêncio absoluto davam ao lugar uma atmosfera quase mística, acentuada pela névoa matinal que pairava sobre a baía. Camila estacionou e caminhou hesitante até a entrada principal, questionando sua própria sanidade, por atender a um chamado anônimo em um local deserto nas primeiras horas da manhã. Contra todas as expectativas, o portão lateral estava destrancado. Com o coração acelerado, ela entrou, seguindo por um caminho de pedras que levava ao pavilhão principal. "Olá?", chamou, sua voz ecoando no espaço vazio. "Tem alguém aqui? Você se parece tanto com sua avó Elisa", respondeu uma voz feminina atrás dela. Camila virou-se rapidamente para encontrar uma mulher idosa, de aproximadamente 80 anos, sentada em um banco que dava vista para o mar. Vestia-se com elegância, discreta, e seus cabelos brancos emolduravam um rosto marcado pelo tempo, mas que ainda mantinha traços de uma beleza clássica. "Quem é você?", perguntou Camila, mantendo distância. "Foi você quem enviou o e-mail?" A senhora sorriu, um gesto que iluminou seu rosto com uma vitalidade surpreendente. "Meu nome é Teresa Rodrigues. Era a esposa de Teodoro. A esposa do meu tio-avô?", Camila aproximou-se lentamente. Mas os documentos da herança não mencionavam uma viúva. "Porque oficialmente não sou viúva de Teodoro", respondeu Teresa, com um toque de amargura na voz. "Nos separamos legalmente há mais de 2 décadas, embora nunca tenhamos deixado de nos amar." Confusa, Camila sentou-se ao lado da idosa. "Por que me chamou aqui? E como sabia sobre o medalhão?" "Porque este lugar", Teresa gesticulou para o complexo arquitetônico ao redor, "foi onde tudo começou. Onde Teodoro e Roberto Almeida selaram seu pacto de negócios e amizade, em 1960. E porque chegou a hora de você conhecer a verdadeira história das nossas famílias." Teresa estendeu a mão, e Camila, após um momento de hesitação, entregou-lhe o medalhão. A idosa acariciou o objeto com a familiaridade de quem reencontra um velho amigo. Este medalhão foi forjado quando as famílias Almeida e Rodrigues se uniram em negócios. 2 cópias foram feitas, uma para cada família. São mais que símbolos, Camila, são chaves. Chaves para quê? Para o cofre que contém os documentos originais da parceria. Documentos que Eduardo Almeida faria qualquer coisa para destruir. A menção ao nome de Eduardo fez Camila endireitar-se, alerta. Por que ele quereria destruir esses documentos? Teresa devolveu o medalhão, seus olhos agora nublados por uma tristeza antiga. Porque provam que a cláusula de herança que Eduardo está usando para tentar tomar controle de tudo é, na verdade, uma falsificação. "Uma falsificação", repetiu Camila, incrédula. "Mas Daniel me disse ontem que..." "Daniel sabe apenas o que Eduardo permitiu que ele soubesse", interrompeu Teresa. "O verdadeiro acordo entre Teodoro e Roberto estabelecia que, na ausência de herdeiros diretos, a parte de cada família seria doada para obras sociais em Salvador, não transferida para a outra família." A revelação caiu como uma bomba. Se o que Teresa dizia era verdade, então Eduardo estava tentando fraudar não apenas Camila, mas também instituições de caridade que deveriam ser as verdadeiras beneficiárias. "Como posso ter certeza que o que está dizendo é verdade?", questionou Camila, a desconfiança voltando. "Não a conheço. Nunca ouvi falar da senhora em toda a minha vida." Um sorriso triste cruzou os lábios de Teresa. "Porque sua mãe, Clotilde, nunca me perdoou por ter apoiado Teodoro quando ele deixou o Brasil. A família Rodrigues sempre foi marcada por orgulho demais e comunicação de menos." A menção de sua mãe fez Camila hesitar. Era verdade que Dona Clotilde raramente falava do lado paterno da família, e quando o fazia, era sempre com uma mistura de ressentimento e nostalgia. "Ainda não entendo por que Teodoro me deixaria sua fortuna", insistiu Camila. "Ele nem me conhecia." "Ele conhecia, minha querida", respondeu Teresa suavemente.
Quando você nasceu, nós viemos ao Brasil em segredo. Teodoro segurava você nos braços e jurou que um dia, quando o momento fosse certo, você saberia de tudo. Ele acompanhou sua vida, à distância, orgulhoso de cada conquista sua. A ideia de que um parente distante havia secretamente observado sua trajetória era simultaneamente reconfortante e perturbadora. E por que agora? Por que esperar tanto tempo? Porque Teodoro sabia que Eduardo eventualmente tentaria tomar controle total dos negócios. Ele estava apenas esperando o momento certo para revelar a verdade sobre o acordo original. Mas se Teodoro realmente faleceu, como você está aqui me contando tudo isso? Por que não apareceu no funeral ou quando a herança foi anunciada? Expressão de Teresa tornou-se enigmática. Porque oficialmente também estou morta, Camila. Eduardo Almeida é um homem perigoso. Quando percebeu que Teodoro planejava revelar a verdade, Um barulho interrompeu a conversa, passos se aproximando rapidamente pelo caminho de pedras. Teresa levantou-se em um movimento surpreendentemente ágil para sua idade. Não temos muito tempo, disse ela, urgente. O cofre está escondido, na antiga adega da vinícola principal em Portugal. O medalhão é a chave. Não confie em Eduardo e seja cautelosa com Daniel. Apesar de suas boas intenções, ele não conhece toda a verdade. Senhora Rodrigues, uma voz masculina chamou à distância. A senhora está aqui? É o guarda do museu, sussurrou Teresa. Preciso ir. Encontre-me amanhã, no mesmo horário, na Igreja do Bonfim. Antes que Camila pudesse protestar ou fazer mais perguntas, Teresa deslizou por uma porta lateral, desaparecendo entre as estruturas do complexo histórico. Segundos depois, um segurança apareceu, parecendo surpreso ao encontrar Camila sozinha. Bom dia, senhora. O museu só abre às 10 horas. Como conseguiu entrar? O portão lateral estava aberto, respondeu Camila, tentando parecer casual. Sou pesquisadora de arquitetura colonial. Apenas queria ver a luz da manhã no edifício. O segurança pareceu aceitar a explicação, embora com alguma desconfiança. Vou acompanhá-la até a saída. Por favor, da próxima vez, respeite-o. Horário de visitação. Camila assentiu e seguiu o homem até o estacionamento, sua mente em ebulição com as revelações de Teresa. Ao entrar no carro, verificou o relógio. 8h15. Ainda tinha tempo antes da reunião com Ricardo Mendes em seu escritório. Durante o trajeto até o centro empresarial onde trabalhava, tentou organizar mentalmente tudo o que havia descoberto. Se o que Teresa dizia era verdade, a situação era muito mais complexa e perigosa do que imaginara inicialmente. A questão agora não era apenas sobre uma herança inesperada, mas sobre justiça e respeito aos desejos originais de Teodoro e Roberto. Chegando ao escritório mais cedo que o habitual, Camila foi recebida por sua assistente, Patrícia, que parecia surpresa por vê-la àquela hora. Dona Camila, não esperava a senhora tão cedo. Está tudo bem? Parece pálida. Estou bem, Patrícia, respondeu automaticamente. Apenas uma noite mal dormida. O Dr. Ricardo Mendes está confirmado para as 10 horas? Sim, senhora. E tem um outro compromisso. Às 2, com um tal de Eduardo Almeida. Não estava na sua agenda. Eu mesma marquei, explicou Camila. Por favor, não permita interrupções durante essas reuniões e cancele todos os meus outros compromissos para hoje. Sozinha em sua sala, Camila verificou mais uma vez as informações que havia reunido sobre o Império Almeida Rodrigues. As empresas que começaram com uma vinícola em Portugal e investimentos imobiliários no Brasil haviam se expandido para um conglomerado internacional que incluía hotéis, resorts ecológicos e, mais recentemente, sob a direção de Eduardo, empreendimentos de luxo que frequentemente envolviam a remoção de comunidades tradicionais. O contraste com os princípios que Daniel defendia não poderia ser mais evidente. Se ele realmente havia abandonado a presidência do grupo por discordar das práticas do irmão, isso dava credibilidade à sua história. Mas Teresa havia alertado para ser cautelosa mesmo com ele. Às 10 em ponto, Patrícia anunciou a chegada de Ricardo Mendes. O advogado entrou na sala com uma pasta volumosa e uma expressão solene. Bom dia, senhorita Rodrigues.
Agradeço por me receber, especialmente considerando as circunstâncias incomuns do nosso primeiro contato. Camila indicou a cadeira à sua frente. Vamos direto ao assunto, Dr. Mendes. Do que exatamente consiste esta herança que meu tio-avô me deixou? Durante a hora seguinte, Ricardo Mendes detalhou meticulosamente o testamento de Teodoro Rodrigues. A herança incluía propriedades em Lisboa e no Douro, a vinícola familiar, contas bancárias na Suíça e em Portugal, obras de arte e, o mais significativo, 40% das ações do Grupo Almeida. O valor total estimado é de aproximadamente 800 milhões de euros, concluiu o advogado ajustando os óculos nervosamente, tornando-a uma das mulheres mais ricas do Brasil instantaneamente, senhorita Rodrigues. Camila manteve a compostura, embora seu coração batesse acelerado. E quais são as condições? Heranças desse porte sempre vêm com condições. Ricardo pigarreou desconfortavelmente. Bem, há uma cláusula específica relacionada às ações do Grupo Almeida. Segundo o acordo original entre as famílias, caso uma delas ficasse sem herdeiros diretos, sua parte seria transferida para a outra família. Mostre-me esse acordo, solicitou Camila. O advogado remexeu em sua pasta, parecendo subitamente ansioso. Infelizmente não tenho o documento original, apenas uma cópia certificada fornecida pelo Sr. Eduardo Almeida, que detém a outra parte, do conglomerado. A menção do nome fez Camila estreitar os olhos. E quanto ao acordo original, onde está guardado? Acredito que no cofre principal da vinícola em Portugal, respondeu Ricardo, sem perceber a importância da informação, que acabara de confirmar. Mas o Sr. Almeida assegurou-me que a cópia é fiel ao original. Estou certa que sim, respondeu Camila, sua voz tranquila escondendo a tempestade de pensamentos em sua mente. Dr. Mendes, preciso de algum tempo para absorver todas essas informações. Quando precisarei tomar uma decisão formal sobre a aceitação da herança? Bem, tecnicamente, você tem até 30 dias após a notificação oficial, mas... Ele hesitou. O Sr. Almeida expressou interesse em resolver essa questão o mais rapidamente possível. Ele mencionou que fará uma proposta para adquirir sua parte das ações hoje mesmo. Estou certa que fará, respondeu Camila, levantando-se para indicar o fim da reunião. Agradeço sua visita, Dr. Mendes. Entrarei em contato assim que tomar minha decisão. Quando o advogado saiu, Camila sentou-se novamente, tentando processar tudo o que havia descoberto. Sua reunião com Eduardo estava marcada para as 14h, dando-lhe algumas horas para planejar sua abordagem. O que Teresa havia revelado no solar do União mudava completamente o jogo. Se o acordo original realmente especificava que a herança deveria ir para obras sociais, e não para outra família, então Eduardo estava tentando fraudar não apenas Camila, mas também as instituições de caridade que deveriam se beneficiar. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era Daniel. Não confie em Eduardo, descobri algo importante. Podemos nos encontrar hoje à noite? Camila fitou a mensagem por um longo momento, incerta sobre quem realmente merecia sua confiança. Teresa havia alertado para ser cautelosa até mesmo com Daniel. Mas algo em seu instinto a inclinava a acreditar nele, apesar de todas as razões lógicas para duvidar. Finalmente respondeu: Farol da Barra, 20 horas. Tenho algo importante para te contar também. Guardando o celular, Camila voltou sua atenção para o medalhão dourado que agora repousava sobre sua mesa. A NR, Almeida e Rodrigues, duas famílias cujas histórias estavam prestes a convergir novamente com ela no centro da tempestade. Às 2h em ponto, Eduardo Almeida adentrou seu escritório como se fosse o dono do lugar. Trajava um terno italiano impecável e exibia aquela confiança característica de alguém acostumado a conseguir tudo o que deseja. Senhorita Rodrigues, cumprimentou, estendendo a mão. É um prazer finalmente conversar em circunstâncias mais formais. Camila apertou sua mão brevemente. Sr. Almeida, confesso que estou curiosa sobre o que poderia ser tão urgente a ponto de marcar esta reunião com tanta pressa. Eduardo sorriu, um gesto que não alcançava seus olhos. Direto ao ponto,
como seu tio-avô. Teodoro sempre admirou pessoas que não perdiam tempo com formalidades desnecessárias. O senhor conhecia bem meu tio-avô? Perguntou Camila, mantendo a expressão neutra. Desde a infância, respondeu Eduardo, sentando-se. Ele era como um segundo pai para mim e Daniel. Um homem notável, embora um tanto idealista demais para os negócios modernos. Camila observou-o atentamente, notando como ele mencionava o irmão com uma casualidade estudada. Doutor Mendes, mencionou que o senhor tem uma proposta para mim. Direta e objetiva, excelente. Eduardo abriu sua pasta de couro, extraindo alguns documentos. Como deve saber, a herança que Teodoro deixou para você inclui 40% das ações do Grupo Almeida. Isso cria uma situação desafiadora para a governança corporativa. Desafiadora para quem, exatamente? Questionou Camila. Um leve franzir de sobrancelhas revelou que a pergunta o incomodara. Para todos os envolvidos, você é uma executiva de marketing extremamente competente, Camila. Posso chamá-la de Camila? Mas o Grupo Almeida opera em setores que exigem conhecimento especializado e anos de experiência. Como remover comunidades tradicionais para construir condomínios de luxo? Perguntou ela com falsa inocência. O rosto de Eduardo endureceu momentaneamente antes de recuperar a máscara de cordialidade. Vejo que meu irmão já andou envenenando sua mente com suas visões românticas e impraticáveis. Daniel sempre foi um idealista, como Teodoro. Infelizmente, ideais não constroem impérios. E o que exatamente você está propondo, Sr. Almeida? Eduardo deslizou um documento sobre a mesa. Uma oferta justa e generosa para adquirir sua participação no grupo. 200 milhões de euros, transferidos imediatamente para a conta de sua escolha. Você mantém as propriedades em Portugal, a vinícola e todos os outros ativos. Apenas abre mão das ações da empresa. Camila pegou o documento, fingindo estudá-lo com interesse, enquanto sua mente trabalhava rapidamente. 200 milhões. Era uma fortuna, mas representava apenas uma fração do valor real das ações, especialmente considerando o potencial de crescimento futuro do grupo. É uma oferta generosa, comentou, mantendo o tom neutro. Mas preciso de tempo para considerar todas as implicações. Tempo é um luxo que não temos, infelizmente, respondeu Eduardo, um toque de impaciência escapando por sua fachada polida. O mercado é volátil e rumores sobre mudanças na estrutura acionária podem afetar negativamente o valor das ações. Para seu próprio benefício, recomendo uma decisão rápida. Camila devolveu o documento, seu rosto ilegível. Entendo sua preocupação, Sr. Almeida, mas não estou acostumada a tomar decisões que envolvem centenas de milhões, sem a devida diligência. Preciso de pelo menos uma semana. A máscara de cordialidade de Eduardo começou a rachar. 3 dias é o máximo que posso esperar. 5 dias, contrapropôs Camila, e gostaria de visitar a vinícola em Portugal antes de tomar minha decisão final. Afinal, é parte da minha herança familiar. Eduardo a estudou por um longo momento, como se recalculando sua estratégia. Muito bem, 5 dias. Posso providenciar para que meu jato particular a leve a Portugal amanhã mesmo, se desejar. Prefiro fazer minhas próprias arrangements, respondeu Camila educadamente, mas agradeço a oferta. Quando Eduardo finalmente se retirou, com promessas de manter contato nos próximos dias, Camila sentiu o peso da tensão deixar seus ombros. A reunião havia confirmado suas suspeitas. Eduardo estava desesperado para obter as ações antes que ela descobrisse seu verdadeiro valor, ou, pior ainda, a verdade sobre o acordo original. Seu telefone tocou novamente. Era Augusto, pela 3ª vez naquele dia. Com um suspiro, Camila atendeu. O que foi, Augusto? Estou ocupada. Só queria saber se você está bem, respondeu ele, sua voz estranhamente preocupada. Ouvi rumores sobre uma grande herança e Eduardo Almeida te procurando, pessoalmente. Esse homem tem uma reputação perigosa, Cami. A genuína preocupação em sua voz a surpreendeu. Como você sabe sobre a herança? E sobre Eduardo?
uma pausa desconfortável. Salvador é uma cidade pequena quando se trata da elite. As notícias correm só... Tenha cuidado, ok? Após desligar, Camila ficou contemplando a vista da Baía de Todos os Santos através da janela de seu escritório. O sol da tarde refletia nas águas, criando um espetáculo de luz que contrastava com a escuridão das conspirações que pareciam envolvê-la. Em apenas 3 dias, sua vida havia sido completamente virada de cabeça para baixo. Uma herança inesperada. Um garçom que era, na verdade, um bilionário em exílio autoimposto. Um ex-namorado reaparecendo. E agora uma misteriosa idosa revelando segredos familiares que poderiam mudar tudo. E no centro de tudo isso, o medalhão dourado com as iniciais ENR, a chave para um cofre que continha a verdade que Eduardo Almeida faria qualquer coisa para esconder. O farol da Barra brilhava contra o céu noturno de Salvador, seu feixe de luz cortando a escuridão, em intervalos regulares, como um guardião silencioso da cidade. Camila chegou alguns minutos antes do horário marcado, escolhendo o mesmo banco onde havia conversado com Daniel pela primeira vez. O mar estava agitado naquela noite, ondas fortes, quebrando contra as rochas abaixo, criando uma sinfonia natural que parecia refletir a turbulência em seu próprio coração. Nas últimas horas, havia tomado decisões que alterariam irrevogavelmente o curso de sua vida. Após a reunião com Eduardo, Camila havia feito reservas para um voo para Lisboa na manhã seguinte. Também havia contratado uma empresa de segurança privada para acompanhá-la na visita à vinícola. O cofre que Teresa mencionara, contendo os documentos originais da parceria Almeida Rodrigues, era agora sua prioridade absoluta. Pensei que talvez você não viesse. A voz de Daniel atirou de seus pensamentos. Ele aproximou-se vestindo jeans e uma camisa azul marinho simples que destacava seus olhos. Não havia mais vestígios do garçom em sua postura. Ele se movia agora com a confiança natural de um homem que havia liderado um império. Considerando tudo que descobri hoje, seria imprudente não vir, respondeu Camila, indicando o espaço ao seu lado no banco. Daniel sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Por um momento, ambos observaram o horizonte em silêncio, o vai e vem das ondas criando um ritmo hipnótico. Meu irmão te fez uma oferta pelas ações, disse Daniel finalmente. Não era uma pergunta. 200 milhões de euros, confirmou Camila. Generoso para quem não conhece o valor real. Um sorriso triste cruzou os lábios de Daniel. Eduardo sempre foi talentoso em fazer ofertas que parecem generosas, mas que beneficiam principalmente a ele mesmo. Camila virou-se para encará-lo diretamente. Conheci sua tia hoje. A surpresa no rosto de Daniel foi genuína. Minha tia, não tenho tias vivas. Teresa Rodrigues, esposa de Teodoro. Ex-esposa, tecnicamente. Daniel piscou várias vezes, claramente processando a informação. Teresa está morta há anos. Houve um acidente de carro em Portugal. Aparentemente não, interrompeu Camila. Ela me encontrou no solar do Unhão esta manhã e me contou uma história muito diferente sobre o acordo original entre as famílias. Com precisão clínica, Camila relatou o encontro com Teresa e suas revelações sobre a falsificação da cláusula de herança. Daniel ouvia com atenção crescente, seu rosto passando da confusão à compreensão e, finalmente, à determinação. Isso explica muita coisa, disse ele quando Camila terminou. Eduardo sempre foi obsessivo sobre encontrar o acordo original. Agora entendo por quê. Se o que Teresa disse é verdade, seu irmão está tentando fraudar instituições de caridade que deveriam receber milhões. Daniel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Camila já identificava como sinal de sua frustração. É pior que isso. Ele está usando o dinheiro e a influência do grupo para financiar projetos que deslocam comunidades inteiras, famílias, que viveram nas mesmas terras por gerações, estão sendo removidas para dar lugar a resorts e condomínios de luxo. Por que você não o denunciou? Perguntou Camila. Com seu nome e influência seria fácil expor o que ele está fazendo. Sem provas concretas, seria minha palavra contra a dele, e Eduardo controla a maior parte do conselho agora. Foi por isso que comecei minha própria investigação.
trabalhando em empregos comuns para coletar depoimentos das comunidades afetadas. Camila assentiu, as peças finalmente se encaixando. O bilionário disfarçado de garçom não estava apenas buscando autoconhecimento, estava construindo um caso contra seu próprio irmão. Vou a Portugal amanhã, anunciou ela. Vou encontrar os documentos originais no cofre da vinícola. Daniel endireitou-se alarmado. Sozinha? É muito perigoso. Eduardo tem pessoas de confiança por toda parte, especialmente na vinícola. Não estarei sozinha. Contratei segurança privada. Não é suficiente, insistiu Daniel. Deixe-me ir com você. Conheço aquela propriedade como a palma da minha mão. Sei onde o cofre está escondido. Camila hesitou. Embora tudo indicasse que Daniel estava do lado certo nesta disputa, Teresa havia alertado para ser cautelosa até mesmo com ele. Como posso ter certeza que posso confiar em você? Perguntou diretamente. Daniel segurou seu olhar, a intensidade em seus olhos queimando como o feixe do farol às suas costas. Não pode. Assim como eu não posso ter certeza absoluta que posso confiar em você. Mas sei que nos últimos dias encontrei em você algo que pensei que não existia mais neste mundo. Alguém que valoriza a verdade e a justiça acima do poder e do dinheiro. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que tocou Camila profundamente. Antes que pudesse responder, seu celular tocou. Era Augusto novamente. Preciso atender, disse ela, levantando-se e afastando-se alguns passos. Augusto, realmente não é um bom momento. Camila, escute. A voz dele soava urgente. Você está em perigo. Eduardo Almeida acabou de contratar o escritório para um processo de interdição contra você. Ele está alegando que você é mentalmente incapaz de administrar a herança. O choque a deixou momentaneamente sem palavras. O que é isso? É absurdo. Eu sei, foi por isso que me recusei a pegar o caso, mesmo que significasse perder a sociedade. Mas alguém aceitará, Cami. Você precisa agir rápido. Ainda processando. A informação. Camila desligou e voltou para o banco onde Daniel aguardava, preocupação evidente em seu rosto. O que aconteceu? Perguntou ele. Seu irmão está tentando me interditar judicialmente, respondeu Camila, a voz trêmula de indignação. Alega que sou mentalmente incapaz de administrar a herança. Daniel fechou os olhos por um momento, como se a notícia o ferisse fisicamente. Típico de Eduardo. Quando não consegue o que quer com dinheiro, recorre a táticas mais sujas. Preciso ir a Portugal imediatamente, decidiu Camila, antes que ele consiga uma liminar me impedindo de sair do país. Vou com você, insistiu Daniel. Meu jato particular está no aeroporto. Podemos partir ainda esta noite. Camila hesitou apenas por um segundo antes de assentir. Os eventos estavam se movendo rápido demais para que pudesse navegar sozinha por aquelas águas perigosas. E algo em seu coração dizia que Daniel era digno de confiança, apesar de todas as razões lógicas para duvidar. Vamos então, concordou. Preciso apenas passar em casa para pegar algumas coisas e o medalhão. 3 horas depois, o jato particular de Daniel decolava do Aeroporto Internacional de Salvador rumo a Lisboa. A cabine luxuosa contrastava drasticamente com a imagem do garçom desajeitado que Camila conhecera no Amado. Este era o mundo real de Daniel Almeida, um mundo de privilégios que ele havia voluntariamente abandonado. Por que você realmente deixou tudo para trás? Perguntou Camila, quando estavam sozinhos na cabine principal sobrevoando o Atlântico. Foi apenas para investigar seu irmão, ou havia algo mais? Daniel ficou em silêncio por um momento, observando as nuvens através da janela. Quando nosso pai morreu, 2 anos atrás, algo dentro de mim mudou. Roberto Almeida construiu um império baseado em valores, sustentabilidade, respeito às comunidades locais, preservação cultural. Ver Eduardo desmantelar sistematicamente esse legado em nome do lucro imediato me destruiu por dentro. Então você simplesmente abandonou tudo? Não foi simples, corrigiu ele. Primeiro tentei lutar internamente, usando minha posição como presidente para bloquear os projetos mais prejudiciais. Mas Eduardo é brilhante em política corporativa. 1 a 1,
convenceu os membros do conselho a apoiá-lo. Quando percebi que estava perdendo a batalha, decidi mudar de estratégia. Camila assentiu, compreendendo a lógica por trás de suas ações. Afastar-se publicamente para investigar sem levantar suspeitas. Exatamente. E para redescobrir quem eu realmente sou, além do nome Almeida e da fortuna que vem com ele. O olhar que trocaram naquele momento foi carregado de entendimento mútuo. Ambos conheciam o peso das expectativas e rótulos, a luta para definir a própria identidade em um mundo que insistia em categorizá-los. E você? Por que a mulher que sempre diz não decidiu dizer sim a esta aventura louca? Perguntou Daniel, um leve sorriso suavizando suas feições. Camila considerou a pergunta seriamente. Talvez porque pela primeira vez em muito tempo, encontrei algo que parece mais importante que minha zona de conforto cuidadosamente construída. Ou talvez... Ela hesitou. Talvez porque encontrei alguém que me vê como realmente sou. Não, como deveria ser. O resto do voo transcorreu em uma intimidade confortável, alternando entre conversas profundas sobre suas vidas e momentos de silêncio contemplativo. Quando pousaram em Lisboa na manhã seguinte, um novo entendimento havia se formado entre eles. Um vínculo forjado pela confiança mútua e pelo desejo compartilhado de corrigir uma injustiça. Um carro os aguardava no aeroporto para levá-los diretamente à região do Douro, onde a vinícola dos Rodrigues ocupava uma encosta privilegiada com vista para o rio. A propriedade era deslumbrante, fileiras perfeitamente alinhadas de vinhedos descendo até o vale, uma mansão colonial portuguesa no topo da colina e construções históricas que abrigavam adegas centenárias. É ainda mais bonito do que nas fotos, comentou Camila, enquanto o carro subia a estrada sinuosa que levava à mansão principal. Teodoro amava este lugar mais que qualquer outro no mundo, respondeu Daniel. Costumava dizer que o Douro era onde Deus descansava depois de criar o resto do planeta. Ao se aproximarem dos portões principais, foram surpreendidos por uma movimentação incomum. Vários carros estavam estacionados na entrada, incluindo veículos com identificação policial portuguesa. Algo está errado, murmurou Daniel, seu corpo tenso. A vinícola deveria estar operando normalmente, mas há polícia aqui. O motorista reduziu a velocidade, inseguro sobre como proceder. Nesse momento, uma figura familiar emergiu dos portões, caminhando rapidamente em direção ao carro. É Teresa! Exclamou Camila, reconhecendo a idosa que havia encontrado no solar do Unhão. Daniel parecia igualmente surpreso. Impossível. Ela realmente está viva. Teresa gesticulou freneticamente para que parassem o carro antes dos portões. Daniel instruiu o motorista a encostar e ambos desceram para encontrá-la. Graças a Deus vocês chegaram, disse Teresa, abraçando Camila. Brevemente. Eduardo está aqui, chegou ontem à noite com um mandado judicial português que o autoriza a acessar o cofre principal da vinícola. Como ele conseguiu um mandado tão rápido? Perguntou Daniel, incrédulo. Dinheiro e influência, respondeu Teresa amargamente. 2 recursos que seu irmão tem de sobra. Ele alegou que os documentos no cofre são essenciais para provar sua reivindicação sobre as ações da empresa. E são, confirmou Camila. Mas não da forma como ele pretende. Teresa assentiu gravemente. O problema é que ninguém consegue abrir o cofre. Ele está protegido por um mecanismo que requer ambos os medalhões, o da família Almeida e o da família Rodrigues. Eduardo tem o medalhão dos Almeida? Perguntou Daniel. Sim, mas não o dos Rodrigues, respondeu Teresa olhando para Camila. Por isso você é tão importante. Sem seu medalhão, o cofre permanecerá fechado. Camila trocou um olhar com Daniel. Então temos uma vantagem. Eduardo precisa de mim mais do que eu preciso dele. Não subestime meu irmão, advertiu Daniel. Se ele perceber que você tem o medalhão, encontrará uma forma de obtê-lo, com ou sem sua cooperação. O que sugerem que façamos? Perguntou Camila. Teresa olhou nervosamente por sobre o ombro em direção à mansão. Há uma entrada secundária pela antiga adega. Podemos acessar o cofre sem passar pelos guardas na entrada principal.
mas precisamos agir rápido antes que Eduardo amplie a busca. Com o plano estabelecido, os três contornaram a propriedade, utilizando trilhas entre os vinhedos que Teresa conhecia bem. A antiga adega, parcialmente escavada na encosta da montanha, oferecia uma entrada discreta para o complexo principal. O cofre fica na sala de envelhecimento, explicou Teresa, guiando-os através de corredores repletos de barris de carvalho. Foi construído há mais de 60 anos, quando Teodoro e Roberto formalizaram sua parceria. Ao chegarem à sala indicada, uma câmara ampla onde fileiras de garrafas envelheciam em nichos escavados na rocha, Teresa apontou para uma seção, da parede aparentemente comum. Está ali, atrás daquele painel. Daniel aproximou-se pressionando uma sequência específica de pontos no painel de madeira. Com um clique suave, a estrutura deslizou para o lado, revelando um cofre antiquado com 2 encaixes circulares, lado a lado. Os medalhões, sussurrou Camila, compreendendo imediatamente o mecanismo. Antes que pudessem prosseguir, o som de passos ecoou pelo corredor que haviam acabado de percorrer. Teresa empalideceu. Eduardo, ele deve ter percebido nossa presença. Rápido! Urgiu Daniel. Os medalhões. Com mãos trêmulas, Camila retirou o medalhão dourado de seu bolso, enquanto Daniel produzia um idêntico, embora com sinais visíveis, de desgaste. Simultaneamente, posicionaram as peças nos encaixes do cofre. Um mecanismo interno girou com ruído metálico e a porta do cofre se abriu lentamente. Dentro, uma única pasta de couro repousava sobre uma prateleira de veludo. Daniel alcançou-a rapidamente, abrindo-a para revelar documentos amarelados pelo tempo. Seus olhos percorreram rapidamente o texto e uma expressão de triunfo iluminou seu rosto. Teresa estava certa, declarou. A cláusula original especifica claramente que, na ausência de herdeiros diretos, as ações devem ser direcionadas para obras sociais em Salvador, não transferidas para outra família. Eduardo falsificou a cópia. O som dos passos se aproximava. Não temos tempo, alertou Teresa. Peguem os documentos e vamos. Mas era tarde demais. Eduardo Almeida apareceu na entrada da sala, acompanhado por 2 homens de terno que claramente não eram funcionários da vinícola. Que reunião tocante, comentou Eduardo, seu tom falsamente jovial. Meu irmão idealista, a herdeira desconfiada e a viúva que deveria estar morta. Todos unidos pelo nobre objetivo de me impedir de salvar o império que nossos pais construíram. Salvar, repetiu Daniel indignado. Você está destruindo tudo que eles valorizavam, Eduardo. Transformando um legado de respeito e sustentabilidade em uma máquina de lucro que esmaga pessoas e tradições. Eduardo deu de ombros como se a acusação fosse irrelevante. Os tempos mudaram, irmão. Sentimentalismo não mantém impérios funcionando. Eficiência e crescimento, sim. Você falsificou o acordo, acusou Camila, dando um passo à frente. A cláusula de herança que você está usando para tentar tomar controle das ações é uma fraude. Um sorriso frio cruzou o rosto de Eduardo. Falsificação é uma palavra tão feia. Prefiro pensar que atualizei o documento para refletir as realidades do mundo moderno. Realidades que convenientemente beneficiam apenas você, observou. Teresa. Eduardo voltou sua atenção para a idosa, seu olhar endurecendo. Você deveria ter permanecido morta, Teresa. Teria sido mais digno. E você deveria ter honrado o legado de seu pai, retrucou ela. A tensão no ambiente era palpável. Os 2 homens que acompanhavam Eduardo deram um passo à frente, claramente prontos para agir mediante um sinal. Vamos simplificar as coisas, propôs Eduardo, voltando-se para Camila. Minha oferta inicial de 200 milhões permanece válida. Considerando as circunstâncias, é extremamente generosa. As ações não estão à venda, respondeu Camila firmemente, especialmente agora que sei a verdade sobre o acordo original. A máscara de cordialidade de Eduardo começou a rachar. Seja razoável, senhorita Rodrigues. O que você sabe sobre administrar um conglomerado internacional, sobre navegação política corporativa, sobre os compromissos necessários para
Manter milhares de empregos? Talvez nada, admitiu Camila, mas sei a diferença entre certo e errado. E sei que seu pai e Teodoro queriam que parte de sua fortuna beneficiasse pessoas necessitadas, não financiasse mansões e iates para executivos. Eduardo perdeu completamente a compostura. Chega de conversa. Vocês três estão invadindo propriedade privada. Meus homens os escoltarão para fora e confiscarão quaisquer documentos que tenham removido ilegalmente do cofre. Foi nesse momento que o inesperado aconteceu. A porta da adega se abriu novamente e Augusto Santos entrou, acompanhado por oficiais da polícia portuguesa. Receio que não será tão simples, Sr. Almeida, disse Augusto, exibindo credenciais oficiais. Estou aqui representando as autoridades brasileiras, em cooperação com a polícia portuguesa, investigando denúncias de fraude documental e tentativa de apropriação indébita. O choque no rosto de Eduardo era evidente. Isso é um absurdo. Quem é você? Augusto Santos, procurador federal brasileiro, respondeu ele, com uma formalidade que Camila jamais havia visto nele. Aparentemente, minha ex-namorada se envolveu em uma situação mais complexa do que imaginei inicialmente. Camila olhou para Augusto, completamente atônita. Você é procurador federal? Desde quando? Há 2 anos, respondeu ele, com um sorriso envergonhado. Aquela história sobre o escritório Albuquerque & Monteiro era apenas uma forma de me reaproximar de você sem revelar minha investigação sobre o grupo Almeida. A revelação deixou Camila momentaneamente sem palavras. Tudo o que havia acontecido nos últimos dias começou a se encaixar em um quadro completamente diferente. Enquanto a polícia portuguesa detinha Eduardo e seus homens para interrogatório, Augusto explicou a situação para Camila, Daniel e Teresa em uma sala privada da mansão. Estamos investigando Eduardo Almeida há quase 1 ano, revelou. Lavagem de dinheiro, fraude documental, corrupção de funcionários públicos para aprovar projetos imobiliários irregulares. Quando soube que Teodoro havia falecido e que você era a herdeira, Camila, percebi que Eduardo tentaria tomar controle das ações de alguma forma. Então você reapareceu na minha vida para me proteger? Perguntou Camila, ainda processando a revelação. Augusto assentiu, parecendo genuinamente constrangido. Era meu dever como procurador, mas também... Ele hesitou. Também esperava que fosse uma oportunidade de consertar os erros do passado entre nós. Camila olhou de Augusto para Daniel, que observava a interação em silêncio. 3 dias atrás, sua vida era previsível e controlada. Agora estava no centro de uma disputa internacional, com 2 homens que representavam caminhos completamente diferentes para seu futuro. O que acontecerá agora? Perguntou, dirigindo-se a Augusto, mas olhando para Daniel. Os documentos originais serão analisados por peritos, respondeu o procurador. Se confirmada a autenticidade, a cláusula original prevalecerá. As ações que você herdou serão direcionadas para as obras sociais em Salvador, conforme desejavam Teodoro e Roberto. E Eduardo? Perguntou Teresa. Comenta aqui. Qual parte te emocionou mais? Eu leio todos os comentários. Todo dia eu tô aqui com histórias que são só